Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2020. E lembrando que nessa aula nós vamos resolver questões, mas quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão que diz assim: com base na figura do Excel 2013 ao lado, considere que o usuário digitou na posição de célula E3 o seguinte: igual PROC-V, abre parênteses 8.000, ponto e vírgula F1, dois pontos, G3, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 1. E logo após pressionou a tecla Enter. Qual o resultado da fórmula na célula E3? Letra A, 0, letra B, 10.000, letra C, 15.000, letra D, baixo, letra E, médio. E aí, pessoal, qual a resposta dessa questão? Para resolver direitinho, vamos entender primeiro o que faz a função PROC-V. Pessoal, a função PROC-V ela funciona basicamente assim. Ela tem pode aparecer com 3 ou 4 argumentos. Quando ela tem 4 argumentos, o primeiro argumento é o valor procurado, aí o ponto e vírgula separa os argumentos, o segundo argumento é o intervalo onde eu vou procurar esse valor, o terceiro argumento é a coluna do resultado e o quarto argumento vai indicar se eu só posso procurar pelo valor exato ou se eu também posso procurar pelo valor aproximado menor. E basicamente nós vamos fazer o seguinte entendimento: esse valor procurado do primeiro argumento, ele só pode ser procurado na primeira coluna do intervalo indicado no segundo argumento. Quer dizer, eu só posso procurar o valor que vai aparecer aqui no primeiro argumento na primeira coluna do intervalo que está no segundo argumento. E depois eu vou procurar qual é a coluna do resultado. Então, como é que funciona isso? Procura esse valor na primeira coluna desse intervalo e vai até a coluna do resultado. E mais, essa coluna, se tiver escrito 1, significa primeira coluna, que o resultado está na primeira coluna. Se aqui tiver 2, significa que o resultado está na segunda coluna, 3 está na terceira coluna e assim sucessivamente, 4 na quarta coluna e por aí vai. Outra dica é o quarto argumento. Se no quarto argumento tiver 0 ou falso, isso significa que ele só pode procurar se ele encontrar o valor exato, senão ele dá um erro de não disponível. Agora, se estiver aparecendo 1 ou verdadeiro aqui no quarto argumento, significa que ele pode dar uma resposta tanto se ele encontrar o valor exato, como também se ele encontrar o valor aproximado menor. Não tendo o quarto argumento, significa que ele também pode procurar pelo valor exato ou pelo valor aproximado menor. Bem, agora que eu já mostrei esse passo a passo, vamos tentar resolver a questão. O primeiro argumento, como eu disse, é o valor procurado, que nesse caso é 8.000. E ele tem que procurar esse valor 8.000 na primeira coluna do intervalo F1, dois pontos, G3. F1, dois pontos, G3 é aqui da célula F1 até a célula G3. E ele só pode procurar o 8.000 na primeira coluna do intervalo F1, dois pontos, G3. Só que um detalhe, quando tem 1 no quarto argumento, esse 1 significa que ele pode procurar pelo valor aproximado menor, quer dizer, o mais próximo menor do que 8.000. Como não tem 8.000 na primeira coluna do intervalo, que é a coluna F, ele tem que procurar pelo valor mais próximo menor. O mais próximo, que é menor do que 8.000 nessa primeira coluna, é o 0. Então, o mais próximo menor, por quê? Porque tendo 1 no quarto argumento, significa que ele pode procurar pelo valor exato ou aproximado menor. Não encontrando o valor exato 8.000, ele procura pelo mais próximo menor do que 8.000 na primeira coluna, que é 0. Por quê? Porque 10.000 é maior do que 8.000, não pode ser maior. 15.000 é maior que 8.000, não pode ser maior, tem que ser menor. E dos valores que são menores do que 8.000, o mais próximo é 0. Portanto, ele achou aqui o 0. Depois que ele encontra o valor, agora, por aproximação do menor nesse caso, ele tem que ir até a coluna do resultado. Nesse caso, a coluna do resultado é a segunda coluna do intervalo. Se a primeira coluna do intervalo é a coluna F, a segunda coluna do intervalo é a coluna G. Então ele vai partir do valor que ele encontrou, que é 0, até a segunda coluna, que é a coluna do resultado, porque o terceiro argumento indica 2 de segunda coluna, dizendo que o resultado está na segunda coluna. Então, relacionado ao item 0, na segunda coluna, que é a coluna do resultado, ele encontra baixo. Então a resposta final tem que ser baixo, porque o que ele queria era o valor, nesse caso podia ser exato ou aproximado menor, nesse caso era aproximado menor, 0. Na segunda coluna, que é a coluna do resultado, quer dizer, em linha reta, de acordo com o 0, na segunda coluna ele encontra baixo, e por isso a resposta final dessa questão tem que ser baixo, é o resultado. Olha lá aparecendo aí na tela para vocês.
Então nós temos que procurar lá nas alternativas a resposta que diga baixo. Vamos procurar lá, pessoal? Vem comigo, baixo está na letra D de Dinamarca, que de fato é o gabarito e a resposta final desta questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de deixar comentários dizendo o que está achando dessa série de vídeos para o concurso do Banco do Brasil 2020. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!